Graça e paz. Quando o apóstolo ministrou em mim, o anjo do Senhor aparece e faço a pergunta a ele e ele responde que sim. E lá ele me levava ao céu e ele falava alguma coisa para mim e depois ele dizia sobre a santificação. E o anjo do Senhor falava para mim que muitas pessoas já estão deixando de santificar o Senhor e estão deixando já o mundo já entrar em si. E o anjo do Senhor falava para mim que muitos crentes já têm deixado de se entregar ao Senhor. E ele dizia para mim que alguns crentes já estão se misturando com o mundano. E ele dizia para mim que é para a igreja se santificar. E ele dizia para mim que muita gente se santifica errado. E ele dizia para mim que muitas pessoas já estão deixando e já estão vivendo como as pessoas do mundo, fazendo as coisas erradas e achando aquilo normal. E ele dizia para mim que muitos crentes vão para o inferno porque pararam de santificar o Senhor, de se purificar e buscar a presença dele. E ele dizia para mim que também muitas daquelas pessoas vão dizer que buscavam o Senhor, mas buscavam só dentro da igreja, em casa não buscava. E ele dizia para mim que muita gente só ora aqui dentro da igreja, mas em casa não ora. Muita gente só lê a Bíblia aqui, mas não lê em casa. E ele dizia para mim que aí depois ele quer os dons do Senhor, ele quer ser usado por Deus, mas não busca a presença dele. E ele dizia para mim que o Senhor não vai usar esse tipo de pessoa que só ora, lê a Bíblia em casa, que só adora ele na igreja. E ele dizia para mim que é para adorar onde você estiver. E ele dizia para mim que muitas pessoas têm vergonha do Senhor de dizer que é crente. E ele dizia para mim que não é para ter vergonha de dizer que é crente por causa dos amigos. E ele dizia para mim, muita gente não fala que é crente por perder a amizade, achando que os amigos vão se afastar dele. E ele dizia para mim que esses amigos aí que te afastam, falam que tu é crente, eles não são seus amigos, eles só estão ali só por algo que você tem. E ele dizia para mim que o amigo de verdade, ele não fica perto de ti porque você é crente ou não. E ele dizia para mim que muitas pessoas também não pregam para as pessoas ali que estão precisando, que querem ouvir uma palavra, mas não pregam. E ele dizia para mim que muitas pessoas vão chegar com dúvidas, até você que é crente, querendo tirar, e muitas pessoas não vão saber responder, porque não lê a Bíblia, não busca o Senhor. E ele dizia para mim que muitos crentes também vão passar vergonha por causa disso, que uma pessoa do mundo, de fora, algum familiar vem perguntar e você não souber. E ele dizia para mim que a cada pessoa também vai perguntar, até pessoas também dentro da igreja. E ele dizia para mim que muitas pessoas querem revelações, mas deixam a palavra do Senhor de lado, achando só um livro normal. E ele dizia para mim que a Bíblia não é um livro normal, ela é um livro onde está escrito como você vai para o céu. E ele dizia para mim que nenhum outro livro vai ensinar isso, só a Bíblia. E ele dizia para mim que muitas pessoas também lê a Bíblia errado e por isso que não entende. E
o anjo dizia para mim que quando for ler a Bíblia, não leia com pressa, leia com bastante atenção para que eu possa entender cada palavra, cada letra que está aqui na Bíblia. E ele dizia para mim que muitas pessoas pegam por ler a Bíblia errado. E ele dizia para mim que muitas pessoas lêem a Bíblia só para falar que leu, mas não entende nada que está escrito. E ele dizia para mim que é melhor você não ler a Bíblia do que ler a Bíblia rápido e não entender nada. É a mesma coisa de você não ter lido a Bíblia. E ele dizia para mim que quando for ler a Bíblia, leia com atenção, medite na palavra do Senhor. E ele dizia para mim que também as pessoas oram errado. E ele dizia para mim que muitas vezes o Senhor não responde porque ora errado. E o anjo do Senhor falava para mim que pessoas pedem coisas, mas não buscam. Pessoas pedem libertação da sua vida, mas não buscam o Senhor para ser liberto. Só ora ali e acha que já está liberto. E ele dizia para mim que muitos crentes já acham que estão libertos, mas não estão. Tem alguma coisa ainda dentro que ainda falta se libertar. E ele dizia para mim que essas pessoas não procuram saber o que é, só deixa ali e deixa de lado e não se importa mais. E ele dizia para mim que alguma coisa de vocês ainda falta ser liberto, porque ninguém está liberto 100%. E ele dizia para mim que alguma coisa você tem que se libertar ainda, que ainda atrapalha você de se integrar ao Senhor, entregar ao Senhor. E ele dizia para mim que muitas pessoas não se integram ao Senhor de coração, só adora ali o Senhor e acha que está tudo ótimo, acha que está bem. E o anjo do Senhor falava para mim que o Senhor não quer oração e adoração de qualquer jeito. Ele quer o melhor de cada pessoa. E ele dizia para mim que muitas pessoas não cantam ao Senhor porque acham que a voz é feia. E o anjo do Senhor falou para mim que o Senhor não se importa com a voz, Ele se importa com a adoração, se vem do coração, se vem de verdade ao Senhor, se não vê de boca para fora. E o anjo do Senhor dizia para mim que o Senhor recebe essas adorações também. E o anjo do Senhor falava para mim que se santifica mais. O Senhor quer que você se santifique mais. E ele dizia para mim que cada vez que vocês se santificam, Satanás também se levanta contra a vida de vocês. E ele dizia para mim que a partir para frente não vai ser fácil, vai ser difícil. Satanás vai conseguir entrar em coração de muitos para esfriar, tacar suas setas. E ele dizia para mim que se você estiver firme, você não vai ser atingido. E ele dizia para mim que muitas pessoas caem porque não estão 100% no Senhor. E ele dizia para mim que não estava com os olhos no Senhor, porque a pessoa que está nos olhos no Senhor quer morar no céu, ela não sai por qualquer coisa. Ela não sai por causa de uma palavra, por causa do irmão. E ele dizia para mim que se você quer o Senhor, não dê ouvido a qualquer palavra que falam. Não caia por qualquer coisa. E ele dizia para mim que não deixar nada entrar no seu coração de mal, mas se só o Senhor. E depois ele ia me trazer de volta. A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, 13 e 14, que diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém, amados irmãos? Que experiência forte do jovem Cauã, né? O Senhor mostrando para ele que algumas pessoas estão deixando de se santificar, outras pessoas já estão né, muito parecidas com o mundo, queridos, e a tendência daquele cristão que não lê a Bíblia, que não ora, que não busca seu crescimento espiritual, é justamente isso, se parecer cada vez mais com o mundo, né? Os irmãos conhecem, lembram da parábola do semeador, né? A qual o Senhor compara, né, ao semeador que saiu a semear as sementes, né? Uma cai na beira do caminho, né? Outra cai no solo raso, né? Outra cai entre os espinhos. Amém, irmãos? E tem uma que os pássaros vêm e levam, né? E é mais ou menos assim, uma pessoa quando ela ouve a palavra, ela não continua praticando, ela não busca o seu crescimento espiritual, vem o maligno e rouba aquilo que o Senhor permitiu que tivesse sido semeado, irmãos. Então, irmãos, o Senhor nesses últimos tempos ele tem preparado a sua igreja, assim como ele preparou ali Noé, né, com a arca para salvar, assim também o Senhor está preparando também a igreja do Senhor com revelações, através de arrebatamentos, através de avisos, porque o Senhor ele quer salvar, né, irmãos? E a sã doutrina do Senhor é o caminho a qual o Senhor nos escolheu, porque quando o Senhor falou comigo, ele disse assim: você quer mesmo saber o caminho da salvação? Irmãos, existe o caminho para a cura, existe o caminho para o milagre, para a prosperidade, mas o caminho da salvação não tem outra, né, apóstola? É a santificação, não é isso? É isso, apóstolo, e a Bíblia é muito clara, né? Que seguir a paz com todos está lá em Hebreus, né? E a santificação sem a qual ninguém verá Deus. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima do Senhor tem que ser santo como Ele é santo, né? E isso é um despertar, nessa experiência do jovem Cauã, traz um despertar e um reforço a nos mantermos posicionados contra o mundo, contra o pecado, as paixões do mundo, a carnalidade, né? A cobiça que o mundo tem pela nossa alma, para nos tirar do centro da vontade de Deus. Então é um despertar do Senhor para a nossa vida, que possamos andar em santidade, não só no corpo, mas a nossa alma e nosso espírito seja visitado pelo Senhor, santificado pela santidade de Deus. Amém. Amém, irmãos? E eu costumo dizer sempre aqui no canal, sempre na igreja, que mais importante do que você ser usado por Deus, ser cheio de dons, é no dia da sua morte, ou no dia que o Senhor Jesus voltar, que pode ser a qualquer momento, você ser contado, ser contada com os que, né, com os que forem salvos. Amém, irmãos? Não há coisa maior na terra, não há conquista maior do que a nossa salvação. Então, irmãos, o caminho para a salvação é a santificação. E o caminho para a santificação, irmãos, não tem outro. É a palavra de Deus, é a oração, é você andar na sã doutrina. Amém, amados irmãos? Você lê a palavra, você aprende a sã doutrina através da palavra. Você aprende que você não deve se igualar ao padrão deste mundo. Você aprende que nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida. Então, queridos, se Deus te chamou para a guerra, aleluia, se você colocou a mão no arado, você não pode mais olhar para trás. Então, que Deus te abençoe. Espero que essa experiência tenha tocado algo na sua vida e seguimos firme e forte para o alvo, que é Cristo, que é o prêmio da nossa salvação. Amém? Vamos orar, apóstola. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pelo caminho sobremodo excelente a qual o Senhor nos permitiu conhecer, que era o caminho da sã doutrina. Pai querido, Pai amado, Senhor, o caminho da salvação. Senhor, então que possamos crescer, Pai, cada vez mais lendo a Tua palavra, cada vez mais orando, cada vez mais tendo comunhão contigo, e assim, meu Pai, andar no centro da Tua vontade, Senhor, sabendo discernir o que é santo, o que é profano, o que é puro, o que é impuro, Pai, para que naquele grande dia não venhamos perder a nossa salvação por causa de um pequeno detalhe, por causa de algo que te desagrada e não sabíamos. Pai querido, Pai amado, a Tua palavra diz: sem santidade ninguém agrada a Deus. Nós queremos te agradar, Senhor, e eu sei, Pai, que o caminho para a nossa salvação é te agradar. Então, Senhor Deus, nós te amamos, nós guardamos os Teus mandamentos porque nós te amamos, nós guardamos, Senhor, a Tua sã doutrina, a Tua palavra porque nós te amamos, Pai querido, Pai amado, Senhor. Então, Pai, continua, Pai, fazendo esse amor crescer em nossas vidas, e assim, Pai querido, Pai amado, que possamos andar aqui nessa terra como cidadãos do céu, Pai. Muito obrigado, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco.